Então, vamos falar de um tema importante e um pouco polêmico também para alguns. Eu sou Almir e nesse vídeo eu gostaria de mostrar, segundo a luz da Bíblia, característica do inimigo de Deus. Então temos como tema desse vídeo: Satanás, o diabo, opera sinais? Uma pergunta, né? Eu gostaria de ler alguns textos aqui da Bíblia, elucidando esse fato. Nós encontramos aqui em Êxodo, capítulo 7, versículo 10 ao 12, que diz assim: Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Esse é o primeiro texto. Ainda em Êxodo, no capítulo 7, versículo 20 e o 22. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Agora nós vamos para 2 Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Agora, Apocalipse, capítulo 13, versículo 12 e 13. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Essa ferida mortal que está aqui no versículo 3 de Apocalipse 13. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Logo em seguida desse episódio, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Nos tempos atuais, as pessoas em geral têm uma tendência muito de se impressionar, pelos sinais, coisas que são aparentemente visíveis aos nossos olhos. Às vezes é fácil a gente se iludir quando a gente veja algo diferente, algo que sobressai a lógica humana. Mas nós, como cristãos, nós temos que perceber qual é a fonte que está por trás de tudo o que acontece. Não devemos ficar impactados, impressionados apenas pelo aquilo que nossos olhos possam ver. Tem um texto sagrado na Bíblia que diz que nós não podemos nos atentar, olhar para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, pois as coisas que se veem, elas perecem, elas passam, mas as que não se veem são eternas. Então até os próprios sinais, que os milagres que Deus opera, que os milagres verdadeiros, que Deus é a própria fonte desse acontecimento, também esses milagres eles passam. Nós vemos aqui, na experiência de Moisés e Arão diante de Faraó, Deus quer libertar o seu povo. Eles enfrentaram ali a resistência de Faraó, e Deus começou gradativamente, sabemos que são 10 pragas ali no Egito, e Deus começou
gradativamente, até o ponto de esmorecer o coração de Faraó para que ele liberasse o seu povo, para que o povo de Deus pudesse o servir, né? E ali foi várias pragas, vários sinais que Deus operou. Em contrapartida, ali também tinha ali os magos, encantadores ali de Faraó, que até certo ponto fizeram alguma coisa. Até os seus bordões se transformaram em serpente, também diante do bordão que Arão jogou ali diante de Faraó, e Deus fez que ele se transformasse em uma serpente. Mas Deus é soberano. Quando Deus opera, ninguém pode o deter. Né? Porque o que Deus opera é verdadeiro, porque Ele é o Deus verdadeiro. Ele é a fonte verdadeira. Né? Então ali a serpente de Arão devorou, engolindo as demais ali de Faraó. Então nós temos como cristãos perceber a diferença quando é Deus e quando não é. Não podemos, nesses tempos atuais, com tantas coisas acontecendo, ficar impressionado apenas pelo pelo aquilo que nós vemos, né? Precisamos, né, ir a Deus e precisamos ver Sua palavra cuidadosamente conferir, porque a palavra de Deus é verdadeira. Então, minha palavra para todos nós hoje, né, que nós possamos estar mais atentos em verificar o que está por trás do que está acontecendo, qual é a fonte. Não fique impactado aí você, né, apenas pelo que está acontecendo ao teu redor. Não se deixe levar por isso. Procura verificar qual é a fonte. Né? E o maior milagre, né, que Deus já operou em cada um de nós nos dá o seu Filho. Então, fica aí esse recado, né? Espero que possamos cada vez mais estar atento. Jamais se deixar levar pelo aquilo que está diante de nós, mas nós precisamos buscar qual é a fonte. E não subestimar também os ardis do inimigo. Né? O inimigo de Deus às vezes tenta nos confundir com muitas coisas acontecendo, né? Ele opera sinais também de mentira. Mas os milagres verdadeiros só Deus opera. Então a intenção dos sinais é da mentira. É para enganar as pessoas, né? Desviando ela da verdadeira fonte que é Deus. Então, respondendo a pergunta, sim, o inimigo ele tem as suas capacidades, só que o resultado dos sinais é para o engano, para ludibriar as pessoas, tentar nos enganar. Mas nós temos a palavra de Deus. Você, como cristão, te encoraja a você buscar a palavra de Deus. Vai até o Senhor Jesus, abre o seu coração a Ele e fala: Senhor, Tu és a única verdade, a Tua palavra é a única verdade, eu quero beber só dessa fonte. Não deixa que meus olhos físicos e nem principalmente os olhos do meu coração se enganem com coisas que não seja o Senhor. E o milagre que eu busco, que o Senhor opera na minha vida, no meu interior. Que a Tua palavra, que é a verdade, a palavra de Deus ela é verdadeira, né? Digna de toda aceitação. Então receba a palavra de Deus para dentro do seu coração e deixa ela te fundamentar, para que você esteja bastante embasado na palavra de Deus, e que toda a tua atitude, né, que o teu ato de fé seja a própria palavra de Deus, seja baseado na palavra. Então jamais que deixe que a tua fé tenha como base algo que não seja o próprio Senhor Jesus, que não seja a própria palavra de Deus. Pois a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10, capítulo 10 de Romanos. Então não se deixe se iludir, né? Por coisas que não é o Senhor na sua vida. Deus tem uma maneira muito especial de agir na sua vida, na minha vida. E Deus quer sempre dispensar a sua palavra, né? Nos guiar com a sua palavra, nos iluminar. Como diz a palavra, aquele que crê realmente no Senhor Jesus, na sua palavra, jamais será confundido. Então que você receba essa palavra aí, que ela possa ter sido de alguma ajuda, né, para a sua vida. Não se deixe levar onde que você está, ora o Senhor, né, e
busca o Senhor de todo o teu coração e fala para o Senhor: Senhor Jesus, eu te recebo com uma verdade absoluta em mim. E anelo o Senhor, anelo te conhecer, pois tu é a verdade. Eu quero te conhecer mais e mais. E me livra, Senhor, dessa tendência que está em nós, de irmos pela primeira impressão, aquilo que está à nossa vista, que os nossos olhos possam ver. Mas eu quero te contemplar, Senhor, com os olhos da fé, com os olhos do coração. Como diz a palavra do Senhor, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós estamos aqui para buscar sempre a verdade. Buscadores da verdade, os buscadores de Deus. Né? E que aquilo que possa nos impactar, que seja a própria palavra de Deus, o próprio agir de Deus em nós, o operar de Deus em nós. Então, não se iluda apenas com a aparência. O inimigo opera muitas coisas parecidas com Deus. Ele imita Deus. Então veja em Apocalipse 13 aqui, que a besta ela sofre um golpe, né, mortal. Né? O anticristo sofre um golpe mortal. Mas que ele é curado. Não estamos aqui para querer identificar o que aconteceu. Sabemos que tudo isso é o inimigo por trás das suas atitudes. E diz que nessa época, quando ocorrer esse fato, o mundo inteiro vai seguir após ele. Então, você foi chamado para seguir a Cristo. Você é um seguidor de Cristo. Então, que o teu coração possa estar só satisfeito com a verdade. E a verdade, ela te satisfaz. A verdade nos liberta. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então que nós possamos ser imunizados com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma vacina para nós. Então busque cada vez mais a palavra de Deus em sua vida, meu amado. Se firma na verdade, na palavra de Deus. Se firma no Senhor. Até a próxima.